Olá, eu sou o Robson Severo, petiano e estudante do curso de Letras, licenciatura em Português. Dizem que eu tô no 5º semestre e hoje eu vou conversar com a professora Maria Iraci e o professor José Cezinaldo sobre escrita e publicação acadêmica. Vozes do 40A. A professora Maria Iraci possui graduação em Letras, Português, pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Letras, Estudos Linguísticos pela mesma instituição. Realizou estágio de doutorado sanduíche na École Normale Supérieure de Paris, espero que tenha falado certo, junto ao Institut de Textes et Manuscrits Modernes, estou arriscando no francês aqui, sob a orientação da professora Irene Fenoglio, e realizou o pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em letras da UFSM também, sob a supervisão da doutora Amanda Scherer. E ela é membro do Cercle Ferdinand Saussure desde maio de 2019 e membro do grupo de pesquisa Ferdinand Saussure desde março de 2021, e é editora-gerente do periódico Fragmento na UFSM. E já o professor José Cezinaldo possui graduação em Letras e Língua Portuguesa e respectivas literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestrado em Estudos da Linguagem na área de Concentração em Linguística Aplicada pela Universidade do Rio Grande do Norte e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Araraquara, com um período de estágio de doutorado no exterior na Universidade de Paris-Uy. Atualmente é professora adjunto na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Paus dos Ferros, onde atua no curso de graduação em letras e na pós-graduação. Também é líder do grupo de estudo em interação, texto e discurso do Alto Oeste Potiguar e membro do grupo de pesquisa em produção e ensino de texto. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem acrescentar algo, fiquem bem à vontade. E eu já vou iniciar com uma pergunta. Vocês lembram do primeiro artigo que vocês escreveram? Quem quiser, fica bem à vontade para responder. Quer começar ou posso começar, Maria? Pode começar, professor, porque eu realmente não lembro. Quando foi, enquanto o senhor fala, eu vou ficar aqui tentando fazer uma varredura para ver se sai alguma coisa. Olha, Robson, Maria, eu não vou dizer precisamente a data, o ano, né? Mas eu vou lembrar o contexto. Minha primeira publicação em periódico, né? Eu posso separar minhas publicações em anais de eventos e voltada para periódicos. Em anais de eventos, eu comecei logo lá na graduação, quando eu estava, eu acho, no 5º, 6º período, mas eu comecei um pouquinho antes submetendo textos, por exemplo, resumos, quando eu estava no 2º período. Né? Então a gente passou por uma espécie de progressão, né? Submetendo inicialmente trabalho sob a forma de resumos para anais de eventos, depois submetendo textos completos para anais de eventos, né? E mais tardiamente, eu diria, né? A gente vivia um outro contexto da publicação científica, né? Que era algo meio que imaginável naquele tempo, a gente submeter um texto enquanto aluno de graduação, submeter um texto para um periódico. A gente nem sabia, né, que existia periódico voltado para aluno de graduação. Nem mesmo muitos colegas professores, pelo menos do meu curso de graduação na época, eles tinham essa cultura de publicar. Aí eu vou dizer, o meu primeiro texto que eu publiquei em periódico aconteceu quando eu já tinha, né, finalizado, salvo engano, não tinha finalizado não, minto, eu estava no mestrado e aí eu publiquei com um colega professor aqui do campus que tinha terminado o doutorado e foi inclusive o primeiro texto que ele estava publicando em periódico, porque a gente se juntou mesmo para submeter esse trabalho conjuntamente. Então faz um bom tempo, eu acho que foi lá por 2012, um pouco antes, 2011, 2012, não, minto, 2008, por aí, algo em torno de 2008. 2012 eu já estava entrando no doutorado e eu já tinha submetido
alguns Já textos. estava maior, já. Já estava mais atrevido em relação a essa coisa de publicar voltado para periódicos, mas passou por esse processo. E aí, conseguiu se lembrar, professora Maria? Do primeiro artigo, assim, eu não vou lembrar. Precisa, pode ser o primeiro que tu lembrou, assim. Cada vez que a gente publica, é sempre uma emoção, é sempre uma alegria, né? Porque é todo um procedimento, um protocolo, e a aprovação de um artigo significa o reconhecimento pelos pares, né? Então, isso significa bastante, sim, em termos de pesquisa. Mas eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu lembro especialmente de dois que foram bastante significativos para mim, pela seguinte razão: pelo reconhecimento dos pares, com certeza, mas especialmente pelo retorno dos leitores, que uma vez que a gente publica, a gente não tem mais como acompanhar a circulação dos nossos textos e tampouco o impacto que os nossos textos têm sobre os nossos leitores. Então, nesse sentido, eu gostaria de pontuar, então, 2 artigos especialmente que me marcaram em função disso, que inclusive foi um dos primeiros artigos que eu publiquei, que foi, por coincidência, na Fragmentum, referente à minha pesquisa de dissertação, que foi quando eu recebi um e-mail do professor Michel Arrivé, que foi um dos grandes linguistas socirianos. Ele faleceu em 2019, se eu não me engano, e ele era uma das minhas referências que eu citava nesse artigo, e é até hoje uma das referências quando se trata de estudos socirianos, e ele me enviou um e-mail para comentar sobre o meu artigo, que ele havia lido o meu artigo e que eu havia referenciado a obra dele com bastante pertinência. E um segundo artigo publicado mais recentemente, também em função do retorno dos leitores, né, dos pares, que também foi bastante significativo, não só por esse retorno, mas porque eu escrevi em coautoria com 2 colegas por quem eu considero muito, que são bastante importantes, que têm publicações bastante importantes na área. Esse reconhecimento veio do professor Valdir Flores, que também é um dos grandes linguistas brasileiros, especialmente quando se trata de Saussure e Benveniste, né, e ele também nos contactou para comentar que ele havia lido o nosso artigo e ele havia ficado muito sensibilizado pela nossa pesquisa. Então, assim, sobre o primeiro eu não lembro, mas esses foram os que mais me impactaram, porque a gente teve ciência desse retorno dos leitores. Então, para mim, foi o que mais me marcou. E pensando sobre um pouco o que vocês falaram, né? Em contrapartida a isso, eu tô no 5º semestre e tive o meu primeiro artigo publicado numa revista da UFAL, por exemplo. Eu queria saber como é que vocês percebem essa mudança, como é que vocês sentem, como assim, por exemplo, popularizou, sabe? Eu quero ouvir pra vocês. Ou não popularizou. Vamos entender o seu sentido de popularizou, né? Porque a gente, quando fala da publicação científica, né, a gente considera a veiculação da ciência nos periódicos, né, que é essa que se dá entre os pares, e tem o contexto a gente chama de discurso da divulgação científica, ou da vulgarização científica, que é esse que, para alguns também é popularização da ciência, porque leva o conhecimento que se produz na academia para as pessoas, para os chamados leigos. Não é bom esse termo leigos, né? Mas é para as pessoas da sociedade de forma mais ampla, tá? Mas eu tô imaginando que você está falando desse contexto que a gente vive, inclusive considerando o que eu tinha falado, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, era bem mais difícil um aluno de graduação submeter um trabalho publicar numa revista, e hoje a gente vive um contexto, né, que é diferenciado, em que isso tudo tem a ver com o processo de desenvolvimento da tecnologia, né, toda a possibilidade né, de transferência de um formato impresso dos periódicos. Os periódicos, a gente sabe, funcionavam de forma impressa, né, a boa parte, e ao longo, né, considerando o contexto do desenvolvimento das revistas científicas. Hoje a gente vive um contexto muito mais tranquilo em relação a isso, já que a internet, o mundo digital possibilita que muitas outras revistas surjam e apareçam, né? E isso tem acontecido, e a cultura do open acesso também desempenhando um papel muito importante nisso tudo. Olha, há críticas em relação a isso, porque muitas das vezes se diz que, né, tem muita coisa que não é boa na internet, acaba se jogando muito lixo, né? Eu não gosto disso.
isso, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo e defendo muito essa ideia, né? E a gente, enquanto leitor, vai tendo o papel de fazer a identificação daquilo que a gente considera que é bom, né? Que é produtivo para as nossas leituras, para os nossos trabalhos. O papel é para o leitor, né? Mas eu acredito muito nas revistas também voltadas para os alunos da graduação, essa lógica da popularização, porque eu acredito que um bom cientista, um bom pesquisador futuro passa por etapas pelo seu desenvolvimento. Então, eu acredito que a gente estimular, né, a vivência na escrita, no aprendizado, no processo de submissão e de revisão, o aluno tende a aprender muito, né, e a crescer muito. Então, eu acredito, né, muito nisso. Então, eu não faço críticas, né, de maneira nenhuma. Eu acho muito bacana, eu acho que a gente tem mesmo que defender que os alunos tenham os espaços de socialização. Eu acho que tem aí, né, o papel do aluno, do graduando que vai submeter a revista, se preocupar em melhorar o texto, já que é para circulação e depois de publicado é um trabalho para a vida toda, né? Então, eu defendo demais e aí faço essa orientação, essa recomendação de cuidar, né, do texto, não achar, porque o que acontece, Robson, é que muitas das vezes né, pela própria inexperiência e maturidade, né, acaba que achando que um trabalho da forma que é submetido para as análises de um evento deva ser submetido para um periódico, né? E aí existe essa transição, existe um texto que deve ser mais bem trabalhado, amadurecido para ser veiculado num periódico, né? Minha concepção passa por essa perspectiva, né, de amadurecimento e de aprimoramento do trabalho, mas de maneira nenhuma eu me coloco contrário, eu vejo como problema, né? Pelo contrário, eu acredito muito que a gente deva estimular os nossos alunos a evoluírem, a crescerem, né, com o processo de submissão e de publicação científica. Tá? Ótima resposta, professor. E eu queria saber da professora Maria como é que é esse olhar de uma editora gerente. Se também passa por essa questão de acreditar, assim, que tem que ter esses espaços para todo mundo, ou se entende que não, só tem que publicar doutorando. Queria ouvir mais um pouco sobre isso. E como é que tu percebe as diferenças entre um doutorando, um que publica, um mestrando que publica e um graduando que publica, ou uma graduanda, mestranda, doutoranda. Eu concordo com o professor Cezinaldo. Eu acredito que tanto graduandos, quanto mestrandos, quanto doutorandos, eles merecem e devem ter esse espaço para circulação, para publicação, né? Porque eu entendo que os bolsistas, alunos bolsistas, seja da graduação, da pós-graduação, são cobrados em termos de publicação. E como esses bolsistas eles vão publicar se as revistas não der esse espaço para divulgar essas pesquisas que estão sendo realizadas na graduação. E como um mestrando pode ter currículo para entrar num programa de mestrado, se não foi dado esse espaço a ele de publicação, como ele pode, que critérios são esses para medir essa produção, se não é dado espaço, como que se pode cobrar se ao mesmo tempo não é oferecido esse lugar. Então, eu acredito sim que a graduação, mestrandos e doutorandos, eles todos merecem esse espaço de divulgação, independente da titulação. O que acontece é que as revistas, elas são avaliadas pela CAPES, e essa avaliação também passa por um critério de titulação. Então, por exemplo, a Fragmento atualmente ela está avaliada como B2, né, segundo a última avaliação divulgada pela CAPES, né, porque a gente tem uma outra avaliação que ainda não foi oficializada, a gente tem o resultado parcial, que a gente não sabe se vai permanecer essa última avaliação, né? E a Fragmento está avaliada como A1 nessa avaliação extraoficial, porque foi seguida uma série de critérios para atender a essa qualificação mais alta, e um desses critérios é aceitar somente publicações de doutorandos, a titulação mínima, né? Em coautoria com doutores. Então, o lugar da Fragmento é esse. Como a Fragmento ela nasce vinculada
ao programa de pós-graduação em letras, junto ao Laboratório Corpus, foi pensada nesse formato, ainda que historicamente ela não tenha começado com publicações já de doutorandos ou doutorandos. Inclusive, se a gente consultar os números mais antigos da Fragmento, a gente vai encontrar lá artigos, textos do pessoal da iniciação científica, porque foi dado também esse lugar para a graduação. Então, cada periódico ele se organiza a partir desses critérios. Então, o caso da Fragmentum, por exemplo, atualmente a gente não aceita mais textos de iniciação científica e mestrandos, por exemplo. Mas a gente tem uma série de outros periódicos na área que aceitam artigos da graduação. A gente tem esse lugar. A questão é que critérios são esses que estão sendo usados para dar visibilidade a essa pesquisa. Só para pontuar, gente, o fato da Fragmentum ser pensada assim não significa que eu, enquanto editora, seja contra. É óbvio que eu sou totalmente a favor, só que, segundo os critérios da Fragmentum, a gente não poderia aceitar textos de graduandos ou mestrandos. Olha, Robson e Maria, eu também só acrescentando, né, o que Maria colocou, Robson, eu também, como eu coloquei inicialmente, eu defendo que existem os espaços para os alunos da graduação, mas eu entendo perfeitamente o que Maria colocou, porque a gente, na Diálogo das Letras, a gente também está assim, né, é uma revista que, inicialmente, lá em 2012, quando a gente criou a revista, a gente tinha um espaço e a revista nasceu muito voltada para os alunos de graduação. Era uma inquietação, um desejo nosso, inclusive meu, defender uma revista que pudesse aceitar os trabalhos de iniciação científica, né? Mas aí a gente foi passando por um processo de crescimento, de adequação às exigências da área, né, da CAPES, para veiculação do conhecimento, de qualificação, né? E aí a gente foi modificando, né, em termos de pensar critérios para acolher o perfil do pesquisador, se era de graduando, mestrando. Hoje a revista Diálogo das Letras aceita, né, trabalhos, não aceita trabalho de alunos de graduação, aceita nem de mestrando, aceita de mestre, né, doutores, doutorandos e outros pesquisadores. Mas isso não quer dizer que eu não defenda e não acredite que deva existir espaço, né, para os alunos de graduação publicarem os textos, né, e eu acho que isso é muito necessário, saudável e pertinente. E como Maria colocou, a gente tem tantas outras revistas na área que atendam especificamente a esse perfil. E é isso que eu defendo, que nós tenhamos revistas que atendam o perfil de alunos de graduação. Isso é bom e necessário, eu acredito, para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos alunos, tá? Perfeito, gente. E até por uma questão de... A gente tem que entender que por trás das revistas também tem pessoas, né? E as pessoas querem evoluir. Então, que bom que tem revistas crescendo, porque abre espaço para novas fazerem esse papel do mestrado e da iniciação científica, né? Mas assim, vocês falaram que apoiam, que não sei o quê. Então eu queria saber como é que a gente que é graduando, os mestrandos também, né? Faz para, assim, encontrar revistas. Ou tem alguma tática que vocês conheçam, assim, na internet mesmo? Porque boca a boca a gente já sabe, mas assim, tem alguma outra forma ou não? É só o boca a boca mesmo? Olha, Robson, eu acredito que pra gente que é pesquisador mais experiente, já tem um pouco mais de vivência, né, com esse ambiente, é muito mais tranquilo. Mas vamos lá, eu acredito que o aluno que está começando, que se mostra interessado pelas revistas, ele pode até esperar, como geralmente acontece, né, que o orientador faça isso, e a gente geralmente faz isso, né? O orientador é aquele que geralmente abre o caminho, olha, até essa revista aqui, né, submetam para ela, é interessante. A gente sempre está lá direcionando enquanto orientador, a gente faz muito esse trabalho. Mas os alunos também podem fazer isso, e hoje com a tecnologia, as redes sociais, a gente tem muitos espaços. Eu diria que um caminho tranquilo é consultar a lista do Qualis CAPES, né? Se o aluno quer saber a revista, quais revistas existem na área, o caminho mais tranquilo seria, por exemplo, ir lá no Google, consultar o Google, vamos usar o Google, né? Ir lá no Google, colocar lá, né, Qualis CAPES e pesquisar lá, né,
né, com base nos critérios de seleção lá, né, o período que a gente quer recortar, ano 2000, o último quase que a gente tem na CAPES, oficial da CAPES, é 2013, 2016. Seleciona lá, né, escolhe a tua área, dá para escolher área, né, aí colocar o Qualis, por exemplo, se você quiser. Então esse é um caminho mais tranquilo. E aí, pegando o nome da revista lá e colocar numa outra aba do Google e ir lá na revista consultar as informações detalhadamente. É sempre muito importante ler, né, as normas da revista, porque um dos problemas, inclusive, Robson, mais recorrentes, né, sobretudo para quem está começando, é submeter um texto, né, sem adequação às normas da revista, sem adequação e ao escopo, principalmente, da revista, e que aí já é um critério que a gente acaba tendo que reprovar muitos trabalhos que nos chegam porque falta esse diálogo, essa articulação com o escopo das nossas revistas. Mas além disso, eu penso que hoje as redes sociais têm sido muito bacanas, né? No Facebook nós temos grupos de chamadas de revista da área, né? Só pesquisar lá, tem um trabalho muito bacana feito pelo um gaúcho, o Ederson, que né, salvo engano, imagina que vocês conheçam o Ederson, Maria, não sei se Maria, se você conhece, eu acho que, salvo engano, foi o Ederson que começou o trabalho com criando a página da chamada revista da área de letras. Então eu acho que lá é um lugar bem bacana para a gente, né, consultar, né? É um trabalho de consulta, né, de sair pesquisando também, identificando as revistas com os perfis. Mas as redes sociais, como o Facebook, esses grupos, né? Nós temos o grupo também no Instagram agora, tem um grupo lá chamado Divulga Letras. Para quem é da área de letras também vai poder consultar no Instagram. Então nós temos hoje, além de consultar a própria lista da CAPES, a partir da lista da CAPES, nós temos as redes sociais que têm nos ajudado muito, potencializado muito a divulgação. Uma outra forma é o camarada começar a se inscrever nos portais das revistas, porque sempre, via de regra, quando a gente divulga uma chamada, a gente manda um alerta para quem está cadastrado. Então, o aluno que quer estar recebendo tem essa possibilidade de, ao realizar o cadastramento, ficar sempre antenado com as publicações, com os números que são publicados e o recebimento das chamadas. Então, a gente, orientador, geralmente faz muito isso e a gente fica mais informado porque a gente segue esse percurso, né? Então, basicamente, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se Maria lembrar e quiser complementar, que nos ajude. Ótimo. Então, só para não ficar a mesma pergunta, eu vou incluir para a professora Maria responder como é que é também do outro lado da moeda. Se depois o professor José Cezinaldo quiser comentar também, mas como é que é a visão do editor quando recebe o texto fora das normas, assim, fica... Bom, aí o trabalho do editor, ele começa desde do momento que o texto é submetido, né, via sistema. Hoje a gente, a Fragmentum, por exemplo, né, ela tem um sistema eletrônico, né, para edição das revistas, então a submissão é feita online. O nosso trabalho já começa, como editor, né, já começa desde o momento em que é publicado, né. É feito primeiramente uma primeira avaliação, né, se realmente o artigo, se o manuscrito, ele não tem nenhum dados, né, que permitam reconhecer quem é o autor, né, porque é esse manuscrito que vai ser enviado aos avaliadores. Então, primeiramente é feita essa triagem para remover todos os dados do autor. Em seguida é conferida se o texto ele atende todas as normas para submissão, né, quantidade de palavras, mínimo e máximo, a extensão, as imagens, os dados, enfim, esses dados assim que são obrigados, né, a constar. Então, caso o artigo não atenda a essa demanda, ele ou se, por exemplo, está fora do escopo da revista, por exemplo, se a gente receber um artigo lá, como aconteceu uma vez, acho que era um artigo da teologia, não sei por que cargas d'água aconteceu desse artigo e parar na Fragmentum, ele é sumariamente recusado, porque ele está totalmente fora do escopo. Então, caso o artigo não atenda a esses critérios, já está fora. Se passar por essa primeira
triagem, né, essa avaliação. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é enviar para os avaliadores. Aí só o editor sabe quem é os avaliadores, né? O autor não pode saber e o avaliador também não pode saber de quem que é o artigo. Por isso esse cuidado, né, de retirar todos os dados dos autores. É dado um prazo, né, para os avaliadores emitirem o parecer. Esses avaliadores, eles têm que ter a mesma titulação ou mais do que uma titulação maior do que o autor, e a gente dá um prazo. Esses avaliadores, eles são professores de instituições e eles não ganham nada para emitir parecer. Então, geralmente a gente dá um prazo curto, dificilmente esse prazo é cumprido, para dizer bem a verdade. Inclusive, essa é uma das etapas que mais demora na Fragmentum, porque como professor universitário está sempre sobrecarregado e emitir parecer não entra exatamente na ordem das prioridades, digamos assim, já que não... E o professor pode ou não aceitar emitir o parecer, ele não é obrigado, pode recusar. E aí o artigo é enviado para 2 avaliadores. Caso o artigo receba um aceite e uma recusa, é enviado para um terceiro. Então, para o artigo poder ser aceito, ele tem que receber pelo menos 2 aceites. Se tiver 2 recusas, tá... Digamos que o artigo seja aceito, a gente vai para a etapa seguinte, que é a etapa de devolver, então, o texto pro autor, né? Se for o caso de fazer alguma retificação conforme os avaliadores, né, dado um prazo também curto para devolver. Uma vez feita essa primeira retificação do manuscrito, se for o caso, é enviado então para outra etapa, que é a etapa de revisão da linguagem. E aí a Fragmentum se destaca, né, especialmente entre as revistas da UFSM, porque é um dos únicos periódicos a ter uma equipe própria de revisão de linguagem. Então, a gente tem uma equipe de revisão de linguagem formada especialmente por doutores e doutorandos. Essa revisão, cada texto passa por pelo menos 2 revisores que adequam as normas da revista e então o texto, é claro, revisão de linguagem, né, é devolvido então para o autor para conferir a revisão dos revisores, e então, uma vez que o autor devolve, é enviado para a etapa de diagramação. Na etapa de diagramação, é a nossa bolsista que vai colocar naquela forma bonita, já no formato da revista, com cabeçalho e tudo mais, a configuração das imagens, numeração de página, os metadados, tudo o que precisa. Feita essa diagramação, aí a gente vai para a etapa da revisão de provas, né? Que é, então, enviado para o autor o PDF, já o texto diagramado, tal como ele vai ser publicado. Se houver alguma alteração, a nossa bolsista, então, faz essa retificação, e, então, finalmente, a gente encaminha para a versão final. Uma vez que passou por todas essas etapas, enfim, a gente tem o texto pronto para publicação. Esse período todo demora 6 meses. A Fragmentum, cada chamada da Fragmentum dura 6 meses. Então, hoje está terminando uma chamada, amanhã a gente dá início, dia 1º de julho, começa uma nova chamada da Fragmentum. Então, são 2 números por ano. Então, encerrou essa primeira chamada, a chamada 58, que estava aberta. Hoje termina o processo de submissão. Amanhã a gente começa a trabalhar na edição, e a gente tem que desenvolver esse processo tem 6 meses para desenvolver esse processo e publicar a revista, pelo menos online. Então, é trabalho. A trabalheira. Viu, gente? Valorizem o resultado pronto, porque... E como diz o professor Cezinaldo, é um trabalho que é feito basicamente de forma voluntária, né, professor? Como quase toda ciência no Brasil. Infelizmente. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas assim, eu quero a opinião do professor José Cezinaldo e da editora Maria Iracy, tá? Eu quero que vocês olhem, assim, um indivíduo na graduação, escrevendo o artigo e arrancando os cabelos, como vocês já estiveram. E deem um conselho para essa pessoa. Vamos lá, você está nos colocando a situação do camarada que está na graduação, que está querendo submeter um texto para uma revista
e que está sofrendo com esse processo, é isso? Eu acho assim, Robson, é sempre difícil para todo mundo, né, começar. A primeira experiência, né, é sempre muito desafiadora, né? Se eu tivesse que dar um recado para um aluno de graduação, né, que está querendo submeter, é primeiro que ele acreditar, né, no processo, né, e ser persistente. Ter muita convicção e clareza de que como que ele está entrando num universo que é muito desconhecido, né, em termos de convenções, dominar a escrita científica e uma escrita científica de qualidade ou qualificada, como é submeter para um periódico, né, não é tão fácil. A gente passa por um processo de aprendizado e de inserção nesse contexto. Então, não é tão fácil, de fato. Então, o aluno precisa acreditar nesse desafio, né, ser persistente, né, e compreender que a primeira experiência às vezes pode ser frustrante, porque ele pode submeter e é muito comum que na primeira experiência ele possa não ter um resultado positivo e que nem por isso ele deva desacreditar. Por isso que eu disse que precisa acreditar e ser persistente, tá? Porque de fato é um processo, tá? E aí a persistência ajuda nesse processo, tá? O processo mesmo, né, de escrever um texto adequado, né, saber que ele vai ser avaliado, né, sobretudo quando passa por uma revista mais cuidadosa, né, a gente vai receber os pareceres com muitas críticas às vezes, como geralmente porque os pareceristas geralmente vão fazer muito mais críticas do que elogiar o trabalho, já que a ideia é alavancar a qualidade do trabalho. Então ele vai receber muitas críticas. A gente às vezes, nós mesmos ficamos muito chateados, né, com as críticas. A gente às vezes, né, valoriza muito mais as críticas do que um elogio que vai aparecer lá, né? Então, saber que aquelas críticas fazem parte, né, desse processo e de que isso não é um problema só dele, que ele né, tem limitações, não. Imagina que a gente que está submetendo os textos, eu, Maria, estamos aí submetendo para periódicos e estamos lá recebendo os pareceres com muitas críticas, né, com perspectiva. Eu não estou falando na condição de editor, estou falando na condição mesmo de autor. Estou submetendo o texto, estou lá recebendo com várias críticas, né, com várias sugestões de melhoria. Então faz parte desse processo, né, que o texto vai sempre poder ser melhor no processo. E a gente que está nas letras, que trabalha com linguagem, sabe muito bem disso, que uma escrita, quando se concebe de forma processual, a gente sabe que a nossa primeira sentada, o nosso acabamento ali, para submeter, é um acabamento provisório. Então, com os olhares dos pareceristas, com os olhares dos colegas, né, o texto pode ser ampliado, pode ser melhorado. Eu sugeriria sempre, se possível, né, pedir para o orientador, se ele tiver um tempo, para dar uma olhada, né? Ou se um colega mais experiente, por exemplo, você está no grupo de pesquisa, do seu grupo de pesquisa, seu orientador talvez não possa ter o tempo e a gente sempre tem essa lógica, né? Tá ali a chamada, é amanhã, né, Maria? E a gente vai entregar o texto para a orientadora, em cima da hora ela não vai ter como ler, né? Então é muito importante esse planejamento. Mas eu estava falando especificamente sobre o fato de contar com a leitura, né? Se a orientadora não vai poder ler, peça para um colega do grupo, um doutorando, um mestrando. Estabelecer um parceiro de leitura, de interlocução, é um aspecto muito pertinente. É um outro elemento que eu acrescentaria como sugestão, Robson, né? Ter um parceiro de leitura, né? A Débora Diniz, ela fala de ter sempre esse parceiro, esse interlocutor, até mais de um, se possível, né? Para aprimorar e naturalmente ou consequentemente essa experiência de submissão ela possa ser mais bem sucedida, tá? Então seria mais ou menos isso, essa lógica de dialogar, tá bom? E agora, professora Maria, ficou aí para dar um conselho tão bom quanto. Ai, Jesus, não sei se meu conselho vai ser tão bom quanto,
Mas eu concordo com o professor, especialmente quanto à questão do leitor. O leitor, ele faz, como eu pontuei inicialmente, né, como isso é significativo, como me marcou. Eu concordo com o professor que o quanto é importante a gente contar com um colega, preferencialmente se esse colega for da área, para estabelecer um diálogo sobre o nosso texto, porque quando a gente está tão focada escrevendo o nosso texto, né, muita coisa acaba passando, muita coisa parece que é óbvia e não é. E quando a gente tem esse leitor que pode nos dar um feedback sobre o nosso texto, a gente certamente tem condições de avançar ainda mais e melhorar o nosso texto, porque esse nosso colega, ele também é um dos nossos pares, é alguém que tem o conhecimento, né, sobre o que a gente está estudando e pode contribuir no sentido de melhorar o nosso texto. Então, eu acho que essa dica do professor Cezinaldo é primorosa e eu falo por experiência própria também, né? Que a gente tenha como leitor dos nossos textos não só o nosso orientador, mas também os nossos colegas de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Eles não são nossos inimigos, eles são nossos colegas e podem também crescer junto com a gente. Então é importante a gente estabelecer essa cultura, né, de eu ouvir o outro, e isso é um dos aspectos assim que eu mais aprendi na minha experiência de iniciação científica no Laboratório Corpus, assistindo defesas de mestrado, de doutorado, ou especialmente, né, escutando os colegas, observando como eles desenvolviam os estudos, como eles recortavam, criavam um dispositivo de análise, como ele conduzia tudo isso. Então, isso certamente foi bastante significativo na minha formação e contribuiu também para que eu pudesse avançar mais também nessa cultura de pesquisa. Então, ler o texto do colega e ouvir o outro também, não só a questão de eu escrever, eu falar, mas também essa posição de escuta e de leitura do outro. Isso contribui para o crescimento do nosso colega, mas também contribui para o nosso. Então, isso que eu gostaria de pontuar. Não, nossa, ficou riquíssimo esses 2 conselhos. Pode falar, professor. Eu só queria, né, destacar um outro aspecto, Robson, complementando ainda isso que eu falei anteriormente, que Maria acrescentou, né, é que às vezes o aluno de graduação fica um pouco tímido em relação a expor o seu texto para um par mais experiente, para outro colega, né, mas aí o meu conselho é um outro aspecto, né, um outro conselho que eu queria destacar é esse, né, de a gente tentar trabalhar esse medo de expor-se, né, os alunos, até mesmo no mestrado, o aluno de mestrado tem vergonha de defender o trabalho, de apresentar o trabalho para o colega. Então, a gente precisa trabalhar mais um pouco essa cultura de expor, né, de vencer o medo, de mostrar o seu texto em progresso, em construção, né, para que a gente possa ganhar, de fato, com a interlocução, com a leitura do outro. Então, às vezes, muitos ficam retraídos, não mostram e perdem a oportunidade de receber um feedback positivo e de melhorar o trabalho. Então, vencer o desafio de expor-se é também um aspecto muito interessante que a gente precisa, né, trabalhar aí com os que estão, sobretudo aqueles que estão iniciando, né, que eles ficam muito retraídos de fato. Baitas conselhos, baitas. Gente, agora encaminhando quase pro final, eu gostaria que vocês sugerissem uma leitura. Pode ser literatura, pode ser um filme, uma música, enfim, não é sobre ler só com os olhos. E aí eu fico, podem pensar, não tenham pressa. Se souberem também podem. Eu não vou fugir muito não, Robson, da proposta do que a gente está conversando aqui não. Como que a gente está aqui trabalhando muito, pensando nos alunos que estão iniciando, e esse é um trabalho que eu tenho advogado e defendo com muita insistência, quem me conhece nas minhas falas, nos momentos que eu tenho para conversar, eu me preocupo muito e estou sempre voltado para quem está na iniciação científica, o jovem pesquisador. Então, eu vou fazer uma indicação de leitura, né, que é de um texto que eu gosto muito, que eu conheci o ano passado, né, não é nem tão recente,
que é o texto da Débora Diniz, Carta de uma Orientadora. Deixa-me só ver o título direitinho. É um textozinho bem leve, né? Muito agradável, que vale para os alunos que estão aí iniciando na graduação. Eu li ele numa tarde. É esse daqui, Carta de uma Orientadora, o primeiro projeto de pesquisa, tá? Então eu vou indicar essa leitura pensando na nossa conversa aqui hoje. Eu poderia indicar outra coisa, mas pensando no perfil da iniciação, da nossa conversa aqui para os alunos de graduação, eu indicaria esse. É uma leitura muito agradável, em que ela aponta, né, como que um aluno que está querendo desenvolver um projeto de pesquisa, né, pode desenvolver esse trabalho, como ele se relaciona com a orientadora, de como ele pensa a escrita do texto, de como ele pensa o tempo, a organização do tempo para a escrita, né? Então são vários conselhos, é uma leitura muito agradável, muito gostosa e que certamente deve ser muito útil para um aluno que está aí iniciando nesse mundo, nesse universo da pesquisa e da escrita dos textos científicos, tá? Então essa é a minha indicação. Vou ficar com o texto da Débora Diniz. Já que o professor Cesinaldo indicou um texto da orientadora dele, eu não vou deixar por menos. Mas não, viu, Maria? Não é minha orientadora, não. É a Débora Diniz. É brincadeira, era só pra provocar ele. Mas, de fato, eu gostaria de recomendar a leitura de um texto da professora Amanda, que inclusive foi um dos primeiros que eu li lá na iniciação científica. É um texto que eu sempre retorno, porque ele traz questões que são pertinentes à pesquisa, ao nosso processo, e eu sempre retorno a ele, sempre que tenho alguma oportunidade eu cito, que é o texto As Inquietudes Discursivas de um Orientador, da professora Amanda Sherry, que está na revista número 21 da revista Letras da UFSM. Então, eu acho que esse texto, para quem está começando, trabalhando com pesquisa, ele traz questões bastante sensíveis para refletir sobre esse processo. Então, fica aí a minha recomendação da leitura. Muito obrigado, gente. Ótimas recomendações. Eu vou dar, sim, uma olhada com certeza. E agora, por último, me despedindo de vocês e já agradecendo, muito obrigado por terem dedicado, né, esse tempinho ao PET Letras. Eu queria saber se vocês têm um recado, alguma divulgação. Enfim, é o momento, assim, de vocês fazerem o jabá. Eu queria aproveitar, na verdade, esse último momento para agradecer de verdade a vocês. Fiquei muito honrado pelo convite para estar aqui conversando com vocês, né? Ter essa oportunidade de reencontrar a Maria, uma colega que a gente conheceu quando estava no doutorado de sanduíche, né? E é sempre bom, né, esses espaços de conversa e a forma como foi sobre o tema que a gente gosta, com o qual a gente se identifica, né, a conversa fica muito mais agradável e dizer que a gente se coloca aí à disposição sempre para conversar, porque a gente acredita muito no nosso trabalho enquanto pesquisador, enquanto professor que está sempre preocupado com a universidade, sobretudo nesses tempos em que a gente tem sido muito atacado, que dizem que a gente não faz muita coisa, que as humanas não contribuem para a sociedade, né? E a gente quer, na verdade, aqui também reafirmar através de trabalhos como esse, de nosso trabalho voluntário, mostrar o quanto que a gente se doa pelas revistas, no nosso caso, enquanto editor, e enquanto alguém que está sempre aí disponível para conversar e para orientar os nossos alunos que estão na graduação. Então, para mim é um prazer muito grande, né, e dizer que continuo à disposição, tá? Qualquer coisa também estamos à disposição na Diálogo das Letras, que é a revista que eu estou como editor, gerente já há algum tempo, né, e disponível para receber os colegas de todo o Brasil que estejam interessados nas submissões dos trabalhos, né. Então, muito obrigado, Robson, né? Obrigado, Maria, e parabenizar o PET por essa iniciativa tão interessante e tão pertinente para a gente, tá? Obrigado, eu falo em nome do PET, mas eu que agradeço, né? Muito obrigado, professor.
O professor Cisinaldo, ele não comentou, né, mas ele criou a revista Diálogo das Letras, né, e eu conheci... Sim, já que ele não comentou, eu preciso dizer isso, né, ele criou a revista Diálogo das Letras. Atualmente ele é o editor-gerente, e a revista Diálogo das Letras é uma revista super bem conceituada, e tem uma ampla divulgação, né, nas redes sociais, uma circulação muito extensa, com textos muito, muito bem qualificados. Inclusive eu comentei com ele que a nossa bolsista sempre se inspira na página do Diálogo das Letras para pensar as nossas redes sociais, né? Que realmente tem um trabalho muito bem feito, muito, muito primoroso. E eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Especialmente na época que a gente vem vivenciando, né? Com tantos cortes em pesquisa, né? Especialmente quanto aos periódicos, né, que o orçamento já era baixo, agora é praticamente nulo, né, e todo esse trabalho, essas etapas que eu havia mencionado, que exigem um trabalho bastante qualificado, né, esse trabalho é realizado basicamente por voluntários, né, e é um trabalho assim que não é valorizado, não é remunerado, e no entanto ele é importantíssimo para pesquisa em letras, porque é especialmente a partir das revistas acadêmicas, que as pesquisas realizadas dentro das universidades públicas e particulares podem circular. Então, é um trabalho realmente bastante sério e importante no meio acadêmico, que exige bastante dedicação também. E não tem como ser viabilizado somente a partir de uma pessoa só. Felizmente, a gente conta com uma equipe, né, que partilha dos mesmos propósitos que nós e que acredita na ciência. Então, como indicação de leitura, eu gostaria de recomendar o último número da Fragmento, o número 58, que foi publicado recentemente, que é sobre leitura. E também, é claro, a revista Diálogo das Letras, que atualmente está com fluxo de publicação contínua, né, professor? E que a gente tem lá uma série de textos belíssimos, que certamente são referências para a nossa área. Então, essas são as minhas recomendações.